Por que será que o sofrimento às vezes não nos leva a dar um stop, a parar e falar o que eu preciso fazer para parar de sofrer? E nós vamos entrar especificamente com a questão da enxaqueca, mas também de outras questões do ser humano. E vamos falar um pouco sobre o sofrimento que a enxaqueca gera, sobretudo nas mulheres. E o impacto maior aí são as mulheres de 15 a 49 anos, e a enxaqueca acaba sendo a primeira causa de incapacitação. E quando nós falamos assim, é a questão da pessoa não conseguir trabalhar, de até ser despedida do trabalho, ou não conseguir um emprego melhor por conta da enxaqueca, ou mesmo o lazer, cuidado com os filhos. Às vezes os filhos cuidam da mãe, essa mãe não consegue buscar um filho na escola, não consegue curtir muito o crescimento da criança, essa mãe às vezes sofre na gestação. E pessoal, eu vou falar que de um lado, as pessoas estão de parabéns em saberem sofrer e superar sofrimentos, mas lembrar que nós precisamos lembrar de superar sofrimentos, nós temos que procurar ativamente superar sofrimento e realmente continuar sabendo que a gente pode chegar muito mais lá. Eu quero dizer que a nossa crença de merecimento em ser feliz, ela precisa melhorar. Então, eu vou contar aqui talvez 2 casos de pacientes femininas, mulheres, trabalhadoras, boas mães, boas esposas, que sofriam demais com suas enxaquecas, com as suas crises de enxaqueca. E só lembrando o seguinte, parando aqui um pouquinho o vídeo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal, dê o seu like, faça seu comentário. Nós temos aqui público, todos os públicos que frequentam, inclusive homens. Então nós temos mulheres, homens, porque muitas vezes alguns convivem com as mulheres com enxaqueca. Nós estamos falando também não só de enxaqueca, nós estamos falando de ser humano, de melhorar como ser humano, de saúde mental. Então, dê seu like, faça seu comentário e se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos lá. Então, uma delas, um sofrimento muito grande por dor de cabeça, por enxaqueca especificamente, que se tornou crônica diária. Sabem o que é isso? Na classificação internacional é quando a pessoa apresenta 15 ou mais dias por mês de enxaqueca, ou seja, a pessoa apresenta aí quase 30 dias por mês, há muitos anos já, muitas vezes, pelo menos meses, e ali com aquele sofrimento, com náusea e não consegue levantar ou vai trabalhar. Eu falo, a mulher ainda é guerreira, ela faz maquiagem para ir trabalhar, ela não quer demonstrar, porque a enxaqueca também tem um estigma, as pessoas acham que ela é fraca, que ela não consegue nada, e aí ela não quer demonstrar. Mas às vezes a coisa é difícil, tem vômitos, precisa ir no pronto atendimento. E só fazendo um alerta aqui, se você tiver mais que 3 dores de cabeça por mês, procure um médico para tratamento, não deixe a enxaqueca cronificar. E lembrar que a mulher cronifica mais que o homem e cronifica mais rápido, então a mulher precisa tratar logo que começa a ter enxaqueca. Então, estou falando dessa mulher que hoje deve ter mais ou menos uns 54 anos e que ela tem dor de cabeça crônica diária que vem de uma enxaqueca crônica. E aí, quando ela chegou para mim, já tinha muito sofrimento, e aí acabou que, na época, o melhor tratamento para ela foi a toxina botulínica A. Pessoal, não estou aqui para falar de tratamento, mas o que eu preciso falar sobre tratamento não é qual tratamento, mas é que tem tratamento e que a enxaqueca melhora e pode ficar sob controle. É uma doença genética, mas ela pode melhorar e ficar sob seu controle. Você sabe mais ou menos quando vai ter crises, por quê? E saber que tratada ela fica sob controle. Então, apesar dessa paciente ter dores de cabeça crônica, ela melhorou muito com a aplicação de toxina botulínica, a ponto de ficar 1 mês sem crises. Como ela também sofria de síndrome do pânico, ela tomava antidepressivo e orientei na época fazer também psicoterapia, atividade física, porque os tratamentos eles não vêm sozinhos. Nós precisamos tratar também toda a parte do hábito de vida, do estilo de vida. Então, estilo de vida saudável
Nós construímos, você constrói, ele não cai no colo. Eu vou construir a minha qualidade com o exercício, com o tratamento médico, com o médico que eu gosto, com o terapeuta que eu quero, com o terapeuta que eu quero, que eu posso, que está me fazendo bem. Então é assim que vocês constroem a vossa qualidade de vida, certo? Ela melhorou. Qual era a orientação dela? Voltar a fazer. Ela fez 2 vezes certinho, com intervalo de 4 meses. 4 meses, 3, 4 meses já é um intervalo bom para fazer outra toxina. Não tem assim a princípio uma parada. E o que aconteceu? Essa paciente volta, isso foi alguns anos atrás. Ela volta depois de 2 anos, cheia de dor, assim, absurdo, sofrendo, em ataque de pânico. Tudo bem, ela havia sofrido uma separação, tudo mais, são coisas da vida que realmente acabam incidindo, mas justamente por isso, mantenha o autocuidado. Ela ficou sem dor, ela fica bem quando aplica a toxina. Então isso me levou a questionar. Atualmente, já faz mais de 6 meses, ela dá umas desaparecidas, ela sabe que ela melhora, mas ela não mantém o tratamento. Meu questionamento aqui para vocês é: por que será que a pessoa, tendo condições de manter o tratamento, não mantém? O outro caso é muito interessante também, porque é uma paciente que eu estava tratando já fazia mais ou menos 35, 40 anos. Já estava tratando a enxaqueca fazia algum tempo e ela não era crônica, só que ela se mantinha numa frequência alta. A enxaqueca de alta frequência, aí, que a pessoa tem 12 crises por mês, também incomoda demais, ainda mais que no meio disso algumas crises levam a pessoa ao pronto atendimento. Eu lembro que no meu prontuário eu acabei escrevendo, falei, já tentei, na época ainda não tínhamos toxina, já faz algum tempo esse caso. Não tínhamos ainda os anticorpos monoclonais, como eu falei, aqui não interessa o tratamento, mas o fato é, quando a pessoa melhora, ela precisa manter-se em tratamento, porque é uma doença genética, biológica. Mesmo que a gente reduza a dose, mesmo que a gente chegue até a dar o intervalo, volta, não some do médico, ainda mais quando você encontrou o tratamento e o médico que você conseguiu ter o seu problema sanado, resolvido. Então, eu havia escrito no prontuário que eu não tinha mais medicação para orientar para essa paciente e na próxima consulta, assim que foi tipo 3 meses depois, ela volta super bem, tinha reduzido de 12 dores para 3 dores por mês, controláveis. Perguntei o que você fez, ela falou que ela passou a praticar atividade física. Pessoal, fazia 3 anos que eu pedia para ela fazer atividade física. E por que ela não fazia? Porque a pessoa às vezes precisa ter um instinto de mudança de hábito, precisa ter uma motivação que nós não temos como dar isso com remédio, mas a pessoa precisa começar a fazer. E o que levou essa motivação dessa paciente? Essa história é muito legal. Ela foi no cardiologista e o cardiologista falou que com aquele colesterol, com aquele sedentarismo, ela podia morrer. E aí, nesse fato, por conta disso, ela começou a fazer atividade física. Então, novamente, o sofrimento da enxaqueca não foi suficiente para ela passar a fazer atividade física, mas a ideia de que ela podia morrer se ela não praticasse atividade física levou ela, a motivação foi muito maior para ela fazer atividade física. E eu volto a fazer a pergunta do começo do vídeo: por que o sofrimento às vezes não é suficiente para nós sairmos dele e procurarmos um estilo de vida melhor? Porque sobreviver o ser humano já sabe. O que o ser humano precisa praticar é viver. É viver e também permitir que as outras pessoas vivam. Sobreviver nós sabemos sofrer. Nós temos já um treinamento desde a época do começo da humanidade, um treinamento em sofrência. É muito digno isso. Não estou falando que não seja digno, é muito bonito. Só que, pessoal, nós podemos mais. Eu faço aqui minhas as palavras de Lúcia Helena Galvão. Nós temos que galgar os degraus do ser humano pleno. E o ser humano é lindo, só que nós temos que chegar no ser humano pleno, que é aquele que vai estar com o autocuidado, com a ideia de felicidade, com a ideia de viver e também praticando para que todos sejam saudáveis e vivam. Não vai querer estar incluindo, incutando sofrimento nas pessoas. Você vai estar querendo que todo mundo viva
na dignidade e na plenitude. E isso, nós precisamos mudar a nossa crença de merecimento. Então, a primeira moça lá, que ela some, sendo que ela pode fazer toxina, ela pode estar em tratamento cada 4, 6 meses certinho, porque não vai se tratar? Só porque numa ameaça de morte? Então, a gente precisa mudar, o sofrimento é muito ruim. E a questão da outra paciente, a hora que realmente falou, não, olha, agora você pode morrer. Aí ela fez atividade física certinha, regular e melhorou a enxaqueca. Por que já não fez antes? Vamos viver sem dor ou com quase nenhuma dor. Vamos poder curtir o filho, porque a pessoa lamenta que não consegue curtir, que não arruma um emprego melhor, mas há momentos em que a pessoa tem que levar um chacoalhão e sair e realmente falar, não, eu mereço, eu vou tirar meu momento, e principalmente as mulheres, vou tirar esse momento e vou me cuidar. Lembre-se, quem cuida de sua saúde é você. Qualidade de vida, estilo de vida saudável, uma vida sem dor, nós construímos, não caem no colo. Então, lembre-se de melhorar a tua crença de merecimento. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje em relação a viver. Não basta sobreviver. Nós temos que viver e permitir que todos vivam. Quando todo mundo está bem, a humanidade fica melhor.